Graça e paz a todos, amém? Que bom que você está presente, que bom que você veio. Eu sei que de repente está um pouquinho vazio aí, por conta da data da comemoração do Dia das Mães. Enfim, as mães que estão presentes, levantem isso, todas, isso, amém. A mensagem, não obstante, ser para você hoje, ela não será usada sem um fundamento, amém? Não aqui uma leitura de mensagem para o Dia das Mães, como é feita muitas vezes em muitos lugares por aí. Porque somos cristãos, nós entendemos que a figura da mãe se encontra também, muitas, não poucas mães são encontradas nas Escrituras, e a própria Escritura nos dá a base para mostrar que apesar delas, de serem pecadoras, falhas, limitadas, se tornaram mães, e que de alguma forma, foram chamadas, foram escolhidas por Deus, para viver pela fé, amém? Amém? Então nós vamos usar as Escrituras para identificar, e ver que é possível sim, ser uma mãe, ainda que pecadora, ainda que limitada, falha, Deus pode entrar na tua história, e fazer você de uma mulher que vive pela fé, e cumprir as promessas de Deus na sua vida. Nós vamos ver isso hoje nas Escrituras. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 16, nós vamos fazer várias leituras, vários pequenos porções, nós vamos ler pequenas porções aqui, da palavra, para a gente poder entender aonde nós queremos chegar com isso. Eu tenho aí pouco tempo para trabalhar o tema, para nos dar trabalhar o seguinte tema, e mostrar a fé. O tema da nossa pregação é a fé exemplar de Sara, um modelo de maternidade. A fé exemplar de Sara, como um modelo de maternidade. Com toda a história que aconteceu com ela, a gente vai ver que apesar disso, aí que está a esperança. Apesar da sua história, Deus pode entrar na tua história, intervir na tua história, e fazer você ser uma mãe que gere vida, amém? Capítulo 16 de Gênesis, do 1º ao 3º versículo, diz assim, melhor, até o 4º versículo. Ora, Sarai, não Sara, Sarai, mulher de Abrão, não Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome de Agar. Disse quem? Sara ou Sarai? Sarai, que fique claro isso pelas Escrituras. Sarai, Abraão, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, foi Deus ou Sarai? Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar. Foi Deus que tomou Agar ou foi Sarai? Sarai, egípcia, sua serva, e deu-a, olha assim, olha aqui, deu-a por mulher. Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Diz o texto, ele a possuiu, e ela, quem? Sarai ou Agar? Concebeu, vendo ela que havia concebido, foi senhora por ela, foi sua senhora por ela desprezada. Vira a página aí, vamos ler o verso 15 do capítulo 17. Verso 15 do capítulo 17 diz assim, disse também Deus a Abraão, aí já Deus tinha mudado o nome de Abraão, certo? Olha aqui, primeiro Deus transformou e já converteu
mudou o nome. Mudar o nome é mudar caráter. Apesar de sermos pecadores. Saiu de Abrão, já virou a. Só que quem Deus fez primeiro com? O homem. Agora vai fazer com a mulher. Porque Deus primeiro criou quem primeiro? E depois a? Presta atenção. Homens convertidos. Tem grandes possibilidades de ter mulheres tementes a Deus. Convertidas a Deus. Presta atenção. Deus mudou já o nome de Abraão. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Agora a gente está vendo uma mudança possível aqui. E olha só, Deus fala exatamente para ela na condição não ainda de Sara, mas de Sarai. Olha que interessante isso. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, olha aqui, e se deu risada, não deu? Não deu risada? Grava essa parte aqui. Abraão riu primeiro do que Sara, porque Sara também deu risada, não deu? Presta atenção depois. Não faz isso quando Deus fala com você. Não faz isso quando Deus fala com você. Não dê risada para as coisas que Deus promete para você. Aí você vai ter que aguentar para sempre a risada perto de você. Presta atenção. Não dê risada para as coisas que Deus promete quando Ele fala com você. Porque, pela graça de Deus, Ele pode fazer a risada ser algo bom para você. A gente pode usar a risada como ironia, sarcasmo, incredulidade. Mas Deus é tão bom, que Ele vai falar assim: agora, cada um com seus problemas. Beleza. Quem riu aqui foi? Abraão. E disse consigo, verso 17: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Pare por aqui. Agora, vai no capítulo 18. Olha o verso 8, olha o verso 7, do capítulo 18. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, deu ao criado que se apresentou em prepará-lo. Também tomou coalhada e leite, novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Porque tinha alguém falando com ele, anjos, né? E eles comeram, e permaneceram junto ao pé deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Olha o verso 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Os anjos perguntaram para Abraão. Sara, não Sarai mais, certo? Onde está? Ele respondeu, está na tenda. Eu não sei se estava muito próximo, mas pelo jeito estava próximo, porque quem que ouviu? Sara. É o que tudo indica, pelo texto. Verso 10, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara, olha, mulher gosta de ficar ouvindo atrás da porta? Gente, quando Deus falar alguma coisa para você de novidade dentro do seu quarto, fale baixo. Mas estava tudo aqui, gente, estava tudo sob controle. Amém? Quando Deus fala, está tudo sobre? Porque quem está falando é o soberano. É o que sabe todas as coisas. É o que é onipotente, pode fazer todas as coisas. Onisciente, sabe de todas as coisas. É onipresente, está presente em todos os lugares. Como se Deus não soubesse que ela estava lá, ouvindo.
E o texto se constrói dessa forma, para achar que Deus não está vendo. Dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O que aconteceu no verso 12? Quando você abre a brecha na sua homem, quando você abre brecha para dar risada dentro da sua casa, a mulher também vai dar risada. Se você ri também sobre as coisas que Deus fala sobre você, ela também pode rir. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o miserável do meu esposo, terei ainda prazer? Não está escrito isso, tá, meus irmãos? Mas ela podia pensar lá, encostado naquela cadeira que balança. Não vai dar certo isso não. Eu procurar ele. Ele nem olha para mim mais. Gente, vocês não têm noção quando Deus fala. Deus é capaz de despertar dentro de você um desejo poderoso, que mexe nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Eu tenho que falar logo, porque Deus sabe do meu coração. Tem a apresentação das crianças. Então vamos lá, eu vou chegar onde eu quero chegar. E eu quero que você dê risada para a glória de Deus nessa manhã, amém? Mães, deem risadas para a glória de Deus, mas não de incredulidade. Não de incredulidade. Porque apesar da sua risada, Abraão, homens, Sara, mulheres, Deus é fiel para cumprir as promessas deles sobre a sua família, sobre a sua casa. Porque mais do que essa risada deles para Deus, é a risada que Deus deu antes para eles. Já vou dar um spoiler. O que Deus faz com Abraão e com Sara depois disso? Leva um tempo. Deus permite que eles tenham quem que eles tiveram? Procura aí no Google aí. Quem foi o primeiro? Procura o significado do nome Isaac. Procura aí, por favor, estou liberando você agora para ver o seu celular para coisa boa. Procura aí. Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus faz na vida da gente. O que significa Isaac? Quê? Aquele que me faz? É exatamente isso. Imagina você ter um filho que vai fazer você rir toda hora. Isaac significa mãos que se movimentam o tempo todo me coçando. Alguém que fica movimentando o tempo todo coçando em você, te faz o quê? Exatamente isso no hebraico. Mãos que se movimentam o tempo todo. Deus deu Isaac para ele e para ela. Porque mais do que Isaac ser oferecido para adoração a Deus, e mais do que um filho para uma mulher que estava angustiada, por isso a música diz, espero, minha alma espera, me fala aí como que é? Te espera minha alma, como que é que a gente cantou aqui, gente? Aí ó, não sabe. Minha alma espera, só fala aí, mas fala a frase toda. Tu és, como que é? Isso, aleluia. Tu és por quem minha alma esperou. Quem encontrou? Quem encontrou quem? Quem falou com quem que ia dar vida? Deus faz isso. Porque Ele é a fonte da vida. Mãe, olha aqui, mães, Ele é a fonte de vida. A sua alma está esperando, que é o lugar de fome, de sede, mas é Deus que sabe do tamanho da tua fome, da urgência da tua fome, e Ele vem na sua direção, porque Ele é a fonte de vida, e Ele manda qualquer coisa para te avisar, Ele fala com você, Ele manda anjo, só que a gente não vai acreditando, a gente vai dando risada, e eu já dei muitas risadas para Deus, de coisas que hoje eu estou vivendo. Eu nunca imaginei que eu fosse
ia ser pai, nunca imaginei que eu tenho uma família, nunca imaginei que eu seria pastor, nunca imaginei que eu vim nessa igreja ser pastor. Se Deus me mostrasse antes eu ia dar risada e ia sair fora. Vocês não sabem. Antes, saber que eu ia enfrentar tudo que eu passei, e não foi, tem histórias piores aqui. Para vocês entenderem, que depois, agora abra em Hebreus 11, rapidamente, eu quero destacar 3 pontos aqui, 4 pontos rapidamente, Hebreus 11, mais precisamente no verso 11, interessante que está aqui o texto que é conhecido como a relação dos homens e mulheres, dos servos e servas do Senhor, conhecido como heróis da fé. Heróis da fé. O interessante é que essa mulher, Sara, que antes era mas que agora é, importante é o destaque desses 2 momentos da vida dela, porque na nossa vida, olha aqui, tem o antes e depois, certo? O antes na sua vida, antes de Deus, não obstante Deus ter preservado você, por isso você está salvo, porque antes de Deus te salvar, a misericórdia te preservou até você ser encontrado por Deus e ser salvo, viver a graça dele. Então não despreze o teu passado nesse sentido, porque Deus preservou você. Deus não salva ninguém morto fisicamente, Deus salva morto espiritualmente, e ressuscita. Mas tudo que você viveu antes, sem Deus, foi misericórdia de Deus. Depois, você começa a viver uma vida pela fé. Mesmo pecador, Deus vai te ensinando e melhorando a tua vida. Aconteceu exatamente com Sara. Mas vamos ao texto. Olha o verso 11, do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, diga comigo, pela fé. Agora deixa eu ler aqui. Também a própria Sara, ela é correlacionada, ela é relacionada também com uma mulher que viveu pela fé. Parece que tem coisas só negativas da parte dela. Tem os pontos positivos, tem as partes negativas da parte dela. Porque ela foi incrédula, ela subestimou, ela se precipitou em dar um filho para Abrão. E o que aconteceu? Qual é a crise que nós temos hoje de nações? Está aí, uma religião forte também, lutando contra a outra. Mas olha só, pela fé, também a própria Sara recebeu o quê? Poder para ser? Não obstante o avançado de sua, pois teve por fiel aquele que havia feito primeiro ponto, e rapidamente. O Dia das Mães, eu acho que é oportuno também para pregar sobre a figura da mulher. No caso aqui, porque está relacionado à maternidade, a gerar vida. Pode ser que você não pode mais, você continua sendo mãe, você não tem mais possibilidade óbvia de gerar vida. Vida, pessoa. Mas vamos transportar isso, contextualizar isso, vamos aumentar o leque de possibilidades de que você, mesmo já tendo gerado filhos, os teus filhos físicos, você pode continuar sendo uma mulher que espiritualmente pode continuar gerando filhos Exato. Não tenho ministério na igreja, os meus filhos já estão crescidos, já encontraram as suas esposas, não estão morando mais aqui em Marília, e eu estou aqui em casa, aposentada já, o que eu posso fazer para ter vida, para gerar vida? Aí Deus fala, eu tenho um ministério para você. Eu tenho um serviço, eu tenho um lugar lá na igreja, onde eu vou colocar, eis os filhos que eu te dou para sinais e maravilhas. Outros elementos, porque pessoas serão discipuladas por você, homens serão discipulados por você, mulheres serão discipuladas por você, e Deus vai colocar na sua mão, outros tipos de filhos já crescidos, chatos, já viciados em muitas coisas, mas eu vou te dar filhos. Por isso que eles vão dar trabalho para você no discipulado, é exatamente isso, porque quando é pequeno, dá para segurar, quando cresce não dá para segurar não.
A fé exemplar de Sara, um modelo de maternidade. Presta atenção, primeiro ponto. A figura da mãe de Sara aqui, no primeiro versículo, primeiro ponto está aqui, ó. Pela fé, também, Sara. Sara, nesse sentido, mãe, presta atenção. Uma mãe que vive pela fé. Primeiro ponto aqui é o desafio de você, mãe, ser uma mulher, uma mãe que vive pela fé. Mas pastor, ela teve incredulidade, ela riu, ela não acreditou, ela antecipou lá atrás, ela não creu, ela até usou o nome de Deus e falou assim, de forma legítima, Deus não me dá mesmo, e Deus ouve tudo que você fala, Deus não me dá mesmo, mas Deus ouve tudo que você fala, aí Deus fala assim, você acha que eu não posso dar, eu realmente, eu posso não te dar, também posso fazer isso, mas se a pessoa não há outra possibilidade que eu posso te dar, então tudo, se eu só acho que Deus não me deu, não pode fazer, então eu vou sendo precipitado nos meus comportamentos. Por exemplo, a precipitação de Sara. Aqui eu estou falando, a mãe que vive pela fé, está falando aqui na condição de uma mulher que foi transformada depois, porque antes disso ela era Sarai, não era? Sarai, na etimologia arcaica do hebraico, é construída da seguinte forma: fazer começando com as mãos, destruir começando com as mãos. Sarai, exatamente isso, fazer começando com as mãos. O que ela fez começando com as mãos dela, para arrebentar com o casamento dela, para ela ser desprezada, ficar ciumenta e depois ter que mandar embora alguém de sua casa? Quem é que fez isso, querendo ajudar Deus no processo, uma vez que Deus já havia prometido? Não entre no meio da promessa de Deus. Mulheres aqui, não entre no meio da promessa de Deus. Se Deus prometeu para o seu marido, porque Ele falou primeiro com ele, e ele é o cabeça da sua casa, deixa Deus cumprir com ele, porque no momento certo, Deus vai te atingir. Uma mulher que vive pela fé não se precipita. Uma mulher que vive pela fé não coloca a mão quando Deus está trabalhando. Se você orou para o seu filho, se você orou para a sua família, se você orou para uma coisa, mãe, ore e não bota a mão. Porque se você colocar a mão, você pode destruir. O que aconteceu? E ela promoveu todo um cenário e fez o quê? Deu Agar para Abrão e gerou o quê? Ismael. E depois teve que mandar embora porque não aguentava mais a tensão, a opressão de ciúme e desprezo. Esse é o problema, quando nós começamos a fazer com as nossas mãos, nós atraímos coisas que não estavam no projeto de Deus. Mães, não façam nada daquilo que Deus não pediu para vocês. Se Deus falou com o seu marido, então espere, junto com ele, na promessa que Deus fez para ele e para vocês. Porque o filho, sim, ele tem a semente, mas quem tem o lugar de gerar é você. Ele tem a semente, mas quem tem o lugar de gerar é você. Deus se revela para o homem, mas quem pode gerar esse ambiente sadio dentro de casa é você, mãe. Pai significa a força da casa. Sabe o que significa mãe no hebraico? Ima, aquela que une, aquela que atrai. Agora imagina uma força da casa, um ímã forte junto com o esposo, fica a força de um ímã poderoso. Só que os homens estão deixando o ímã tentar atrair tudo ali em casa para se organizar, e está faltando força para essa mulher segurar tudo que ela atrai. Os filhos estão saindo pelos dedos, mais administração da casa, e a gente pode ler depois Provérbios 31. Uma mulher que vive pela fé, é uma mulher que sabe o momento de agir. Sara é mencionada em Hebreus 11, como capítulo da fé. Apesar das circunstâncias desafiadoras que enfrentou, Sara confiou em Deus e viveu uma vida marcada pela fé. Como mães, somos chamadas a viver não pelo que vemos, mas pela fé no Deus que é fiel para cumprir as promessas. Segundo ponto. Então, primeiro ponto. Mãe, você é chamada para viver pela fé, amém? Fala comigo, eu
como mãe, viverei pela fé. Amém. Segundo ponto, Sara é uma mãe que crê. Uma mãe que crê, recebe o poder de Deus. Olha aí a continuidade do verso 11. Também a própria Sara, o quê? Recebeu poder para ser mãe. Recebeu poder para ser mãe. A palavra ali, poder, significa dínamos, dinamite, explosão. Explode alguma coisa e vê se não sai alguma coisa de lá dentro. Explode uma coisa e vê se não há alguma coisa que sai de lá de dentro. Quando fala assim, poder, eu falo assim, que Sara, uma mãe que vive pela fé, né? Uma mãe que vive pela fé, recebe poder de Deus dentro dela, para depois espirrar. Não é assim? Depois de 9 meses, o que vai sair de dentro dela? O Deus de possibilidades. O Deus que tem possibilidades, o Deus que faz as coisas acontecer. Por isso que eu falo, ó, se Sarai é a destruição que começa com as mãos, tentando achar um filho para Abrão, Sara aqui, sabe o que é Sara aqui agora? Olha aqui, Sara no hebraico. Deus muda o nome dela, não é? Tira o i, e o i, Sarai, no hebraico é mãos. Deus fala assim, vou mudar o seu nome, eu vou tirar as mãos, tuas mãos. Eu vou tirar as tuas mãos, porque as tuas mãos têm tentado administrar coisas que eu não quero. E Deus faz o quê? Deus impede de você fazer com as suas mãos. Irmãos, irmãs, presta atenção aqui, mãe. Se você não saber viver pela fé, Deus vai intervir tirando as suas mãos. E vai fazer o quê? Vai mudar o seu nome. Porque agora Sara significa, sabe o quê? Olha aqui. Os céus começam a se revelar. Ele troca o i, Sarai, e coloca revelação, Sará. Que é a letra Het. Meu Deus, Re, no hebraico. E que significa mãos levantadas para o céu. Tipo assim, ó, como uma cruz. Está dizendo assim, ó. Se você quis fazer do seu jeito com as mãos, agora eu mudando o seu caráter, eu transformando a sua vida, eu vou fazer aqui do céu, aqui do alto, sobre revelação. O céu começa a se abrir. Porque esterilidade significa uma sombra em todo o tempo, no alto. Esterilidade, akar no hebraico, significa uma sombra que tampa o tempo todo o primeiro que pode vir. Exatamente isso no hebraico. Esterilidade é eu não poder ver nada, só tem sombra, eu não vejo nada, eu não sei para onde eu vou. É como se um espermatozoide saísse lá não posso falar, mas do Abraão, você sabe o que eu falei. Aí vai lá, presta atenção, tem todo sentido aqui, meus irmãos. É tão profundo esse texto. Eu estou lembrando de vocês. Aí o esperma vai lá, só que está cego. Ele vai no impulso, não encontra lugar para poder, porque ele vê escuro como uma sombra. Eu não posso esquecer disso, porque ali depois ele vai falar. Sara significa o céu, minha princesa, quer dizer, o céu começa a se revelar. Exatamente isso. A mãe que vive pela fé, é a mãe que recebe o poder de Deus. Vem de onde o poder de Deus, meus irmãos? Do alto. O céu começa a se revelar dentro de você. Talvez você já tenha filhos, talvez você não queira mais filhos também, mas uma coisa eu falo para você, você pode receber poder para gerar alguma coisa na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho. Talvez não seja filhos que você queira, mas Deus pode, na impossibilidade sua, do seu esposo, da sua família, Deus pode, mãe, através de você, como intercessora, que vive pela fé, pode ser sim aquele que você receba o poder, porque depois que vem sobre ela, o Isaac que faz rir, meu Deus do céu, muda todo o cenário da casa deles, o cenário começa a mudar, mais um, ou o único, naquele momento, começa a mudar, a esperança vem, a alegria vem, é Isaac, é o prometido, mais do que o sonho de Abraão, mais que o desejo da alma de Sara, é a promessa de Deus em Isaac, que vai sim construir famílias que serão abençoadas, que viverão pela fé. Por isso pai Abraão, pai da fé, está aqui a igreja de Marília vivendo pela fé. Nós somos filhos daquele Isaac, daquele Abraão.
Nós somos descendência desse povo. Olha a importância de uma mulher gerar a vontade de Deus dentro dela, porque ela pode transformar toda uma nação, assim como pode amaldiçoar toda uma nação. Agar, a filha da escrava, em Hebreus vai falar isso, a filha da promessa, o filho da promessa, o filho de Sara, o filho da fé. É importante notar que esse poder não veio de sua própria força, das suas mãos, mas a intervenção sobrenatural de Deus em resposta à sua fé. Como mães, podemos confiar que quando colocamos nossa fé em Deus, Ele nos capacita com o poder necessário para enfrentar os desafios da maternidade, ou do ministério, ou do casamento, ou na administração já dos filhos existentes. Mães, presta atenção, viva pela fé. Se você vive pela fé, naturalmente Deus pode ministrar poder para alguma coisa dentro da sua casa, amém? Terceiro ponto, uma mãe que reconhece, que vive pela fé, que crê, é uma mãe que reconhece a fidelidade de Deus. Olha o texto aqui, verso 11, não obstante o avançado da sua, quer dizer, não obstante não poder acontecer o que você imagina, mãe, presta atenção, que mãe? Mesmo você pensando que por conta da sua idade, eu não tenho mais chance de participar do ministério, não consigo mais andar com meu filho no parquinho, eu não consigo. Deus está dizendo para você hoje, através da palavra, não obstante a idade avançada, as dificuldades físicas, emocionais, sentimentais, Deus sim é fiel para ministrar poder dentro de você. E o que é poder dentro de você? Uma possibilidade na sua alma, nos teus sentimentos de renovação, para você se levantar e começar a agir e crer, amém? Olha aqui, uma mãe que crê, reconhece a fidelidade de Deus, sua jornada não foi isenta de dúvidas, incertezas, mas ela escolheu confiar na fidelidade de Deus, inabalável de Deus. Olha aqui, verso 11, né? Pois teve por fiel aquele. Meus irmãos, vamos lá, se Deus é fiel e Ele prometeu, Ele não vai fazer? Fiel ao que prometeu, o qual também o fará. Fiel ao que prometeu, o qual também o fará. Então, se Ele prometeu, vai acontecer. Quando Ele promete, porque Ele é fiel, a palavra que Ele, não vou usar essa palavra agora não. Ele está dizendo assim, que eu vou dar todas as condições para que esse filho venha sobre o seu ventre. O que eu falei que esterilidade significa o quê? Uma sombra que em todo tempo fica no alto. Vamos lá, quando você fala que você vai lá chegou o final dos 9 meses, olha lá, uma sombra no alto, uma sombra em todo tempo no alto. Me traduz isso na linguagem meteorológica. O que é uma sombra no alto em todo tempo? Que tampa? Uma nuvem. A nuvem impede o quê? O que é o sol? A esterilidade impede de você dar a luz. A esterilidade é uma sombra que impede de você dar a luz. Para quem está estéril, o dia pode estar ensolarado, mas a sombra te acompanha o tempo todo na sua mente. Você não produz. Deus precisa entrar, só Deus tem o poder de finalizar um ciclo de esterilidade sobre a sua vida ministerial, afetiva, sexual, financeira. Você que é mãe, presta atenção, há muito que produzir, muito que fazer, muito que ministrar a outros. Meu Deus, minha mãe não está aqui hoje, minha mãe está dormindo em casa. Está mesmo, minha mãe está em casa dormindo. Mãe, a senhora está dormindo em casa, eu queria que a senhora estivesse aqui. Eu ia falar dela aqui agora. Ela teve 4 filhos, mas as promessas que Deus deu para você, eis os filhos que eu te dou para sinais e maravilhas. Minha mãe entendeu que não era só os filhos dela, eram os filhos de outros do ministério que ela ocupava. 150, 200, 220 meninos, minha mãe cuidando, e lutando contra os pais, lutando contra a liderança da igreja, para manter o ministério por 10 anos numa igreja, lutando por eles. Aí esses filhos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, ligam volta e meia para minha mãe, lá em Tailândia, na China,
nos Estados Unidos e outros lugares na Europa, em momentos, digamos, olha, mãe, Dilma, minha mãe chama Dilma, tá, irmãos? Oh, Deus, misericórdia. Dilma, isso aí é para você saber que eis os filhos que eu te dei para sinais e maravilhas. Quantas mulheres aqui, mães, que já têm os filhos crescidos e que podem ministrar outros filhos para se tornarem mães e pais poderosos. A velha geração, ou melhor, a experiente geração pode ministrar mulherinhas mais ignorantes ainda. Então, filha que está aqui, não despreze a sua mãe. Porque uma mãe que crê, ela reconhece sim que é a fidelidade de Deus. Presta atenção. Se Ele prometeu, Ele vai encaminhar. Olha aqui, se Ele prometeu, Ele vai encaminhar, não vai? Presta atenção então agora o circuito. Sua jornada não foi isenta de dúvidas e incertezas, mas ela escolheu confiar na fidelidade inabalável de Deus. Como mães, podemos olhar para trás e reconhecer os inúmeros momentos em que Deus foi fiel em nossas vidas, nas vidas de nossos filhos. Agora, por último, uma mãe que crê, experimenta as promessas de Deus. Presta atenção agora. Olha o finalzinho lá. Fiel aquele que lhe havia feito Meu Deus. Essa palavra feito significa hegeomai, de hegemonia. A hegemonia, aquele que lidera, aquele que dá o caminho. Presta atenção. Aquele que dá o caminho. Quem é o que é hegemônico aqui? O que tem hegemonia. É aquele que mostra o caminho, as pessoas acompanham ele. Presta atenção. Quando um esperma, cego, surdo e mudo, impedido por uma sombra, não sabe encontrar o óvulo, quem prometeu é o que vai dar o caminho para esse esperma. E cada um de vocês aqui já foi um esperma um dia, até eu. Eu vou dizer para você que você foi o campeão. Entre milhões e milhões de espermas você venceu. Deus te escolheu. Você entrou no óvulo. Deus te encaminhou. Eu vou fazer. Não é a sua mão, Sara. Não é a sua mão, não é na sua força. Viva pela fé e deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Porque eu prometi com o seu esposo que eu ia fazer. Não ria. Não desconfie, porque eu vou fazer. Eu sei o caminho. Não erre o alvo. Presta atenção. No pecado da incredulidade dela, imagina um alvo aqui. Está lá o alvo, a gente tem que acertar o alvo. Só que a gente quer fazer do nosso jeito. A gente erra o alvo. Errar o alvo significa martia, fora, martia de marco, marcar, fora da marca. Se a flecha não entra dentro da marca, martia, não tem marca. Vamos supor que o alvo seja a entrada da porta do óvulo. E nem todos os espermas que chegam primeiro no óvulo conseguem entrar no óvulo. Então tem que ser o escolhido mesmo. Nem sempre o primeiro que chega lá consegue entrar. Muitos morrem no meio do caminho e tem o forte que entra. Pensa que você entrou. Tem noção, Norma, que você foi a escolhida? Entra lá. Sabe o que acontece? Deus encaminha esse esperma. Não para errar o alvo, porque do teu jeito, Sarai, você fez errando tudo. Porque eu sou o Deus de toda promessa, fiel, eu encaminho esse esperma para chegar no tempo certo e entrar lá dentro. Presta atenção, aonde vem a promessa? O que é promessa? É um recipiente, aonde tem uma tampa. Epangelia, epi do alto, angelia, angelos, evangelho, anjo. O que eu falei? Que Sara significa o céu começando a se revelar. O poder vem de... Está dizendo assim, que eu, porque sou fiel, eu prometi, eu trago do alto, epi, de cima para baixo, uma tampa que vai encaixar e vai fechar dentro de você. O que acontece quando o esperma entra dentro do óvulo? Se fecha. Para não entrar mais ninguém. Porque uma vez que a promessa já está lá dentro, a mesma porta que Deus abre, é a mesma porta que Deus?
Mães, entenda uma coisa aqui. Mamãe que crê, experimenta as promessas de Deus. E a promessa de Deus é o poder de Deus vindo sobre você. Dizendo para você aqui, ó, se você confiar em mim, você vai ver a fonte de vida que eu vou gerar através de você. Porque se para você está tudo estéril, eu quero dizer para você, Deus é poderoso para aparecer para você, mudar o seu caráter, te converter, tirar a possibilidade de você começar a fazer com as suas mãos, e Deus vai começar a fazer do jeito dele. Aí o céu vai se abrir. Quando o céu se abre, a esterilidade vai? É verdade, porque a palavra acar também pode ser o contrário, ver o círculo se abrir no alto, exatamente isso no hebraico. Está dizendo assim, eu olhava para cima, via tudo escuro, mas agora eu vejo com os meus olhos, eu experimento o tempo do primogênito vindo sobre mim. Eu não sei se você entende essa linguagem, eu sei que estou falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus tem um tempo dele para você ver a primeira coisa acontecer na sua vida. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, eu não sei se você entende, não dá tempo de explicar, mas se há sombra agora, o tempo todo, tampando alto para você não ver que só Deus pode fazer, eu quero dizer para você, o mesmo Deus, Ele te dá uma experiência de visão, Ele abre o círculo do céu e começa do alto a ministrar a vontade sobre a sua vida. Mães, vocês são chamadas para viver pela fé. Mães, vocês podem receber o poder de Deus. Mães, vocês podem exaltar a fidelidade de Deus. Mães, vocês podem experimentar a promessa de Deus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. E eu terminei 11h44, aleluia. Por que 45, né? Porque as crianças vão ter apresentação agora, vamos apresentar. Aleluia. Olha, eu gosto de pregar no Dia das Mães por conta disso. Amém? Ó, depois nós vamos orar pelas mães, tá bom? Mas receba aí. Não tente fazer aquilo, não tente interferir nas coisas de Deus. Não use as suas mãos. Deixa o céu se manifestar e começar a revelar para você o que você tem que fazer, amém? Amém. Gostaria de chamar o departamento infantil aqui à frente. Irmãos, nós estamos caminhando para o fim da nosso culto. Agora nós teremos a apresentação das nossas crianças. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida.
até desligar. Irmãos, os filhos aqui que apresentaram vão estar entregando para suas mamães. Não vai embora, depois a gente vai fazer um outro procedimento aqui, tá? Então, os filhos que estão aqui irão dar uma rosa para você. Então, dê um abraço no seu filho aí, na sua filha. Isso. As crianças dão aí para a mamãe e para o papai e voltem para cá. É isso? Tá, tá. No final do nosso culto, irmãos, o Vitor vai estar lá no fundo, depois tentando tirar foto com os filhos e com as mamães, tá bom? Ah, pode ficar? Então as crianças podem ficar com as mamães. Fica com as mamães. Podem ficar. Crianças, fiquem com as mamães. Crianças podem ficar com as mamães, tá? Pode ficar com a mamãe. Tá. 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 Aí quem que vai? Ah, tá. Tá. Isso. Vamos nos ajustar aí, que tem um outro procedimento interessante também, tá? Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Então, você que deseja tirar uma foto com o seu filho, com a sua mamãe, lá no fundo o Vitor vai estar lá para tirar foto, tá? Depois, com certeza, vai estar nas redes sociais da nossa plataforma digital. Agora, crianças, olha só, quem está com a mamãe aí? Isso. Agora, todas as mães, presta atenção, todas as mães, nós gostaríamos que você ficasse em pé agora, só as mamães, todas as mamães. Então você espera no seu lugar aí, que os nossos adolescentes, cadê eles? Estão por aí? Estão espalhados já? Ah, já estão espalhados. Tá. Então, agora, mãe, você vai receber também uma lembrancinha, porque de repente você não tem um filho que te deu uma rosa, mas você não vai ficar sem algo. E os adolescentes que derem para as mamães, dê um abraço nelas também, em nome de Jesus, tá? Então os nossos adolescentes podem aí distribuir a lembrancinha para as mamães, e dê um abraço nelas em nome de Jesus. Fique em pé aí. Pode ficar em pé, permaneça em pé as mamães aí. Tá. O pessoal que for saindo, se você pode sair pela lateral, os pais, por exemplo, sair pela tangente aqui, para facilitar as mães tirarem fotos ali na frente, tá? Foto ali na frente. Todos receberam? Estão recebendo? Tá, vamos lá. A lembrancinha é uma bolachinha comestível, viu, gente? Não é lembrancinha para colocar na porta da geladeira, não, pelo amor de Deus. Vai começar a ficar preto o negócio lá, vão xingar a gente aqui. Pelo amor de Deus. É uma lembrancinha e não tem ovo, é isso? Não tem ovo? Não tem um imã aí atrás, não, para você colocar lá, pelo amor de Deus, para você comer. Mães, quem não recebeu, levante a mão aí. Quem não recebeu? Isso. Irmãos, não terminou ainda não, vamos lá. Agora eu quero que todos fiquem em pé, por favor, nós vamos fazer uma oração, abençoando as nossas mamães, e agradecendo a Deus
pelo culto de hoje. Agora, os homens que estão aí, quem não é mamãe, estenda sua mão aí sobre uma mamãe, abençoa aí em nome de Jesus. Pai bendito, recebe a glória deste culto, os cânticos, as orações, Pai, a palavra ministrada, Deus, a comemoração, a homenagem, a apresentação das nossas crianças, Pai, para a vida das suas mamãezinhas, Deus, tudo isso, tudo que movimentou este culto, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Sim, Deus, e nós te louvamos, Pai, por essas mulheres que estão aqui, mulheres estas, Pai, que um dia o Senhor permitiu que elas pudessem gerar vidas, e se já geraram, Deus, ou querem gerar novamente, aquelas que ainda, Pai, talvez não consigam com seu esposo, Deus, nós pedimos que o poder do Senhor venha sobre elas, que a Tua fidelidade encaminhe, Pai, essa semente sobre o ventre dela, em nome de Jesus, pois quem fez a promessa é fiel. E Deus, do mesmo jeito, Pai, as mamães que já têm os seus filhos grandes, que elas tenham a esperança, Pai, que há um lugar neste lugar, um lugar nesta igreja, para movimentar, para gerar vida para outros filhos espirituais, em nome de Jesus. Movimenta essa igreja, Pai, como uma mãe que recebe fácil filhos para serem salvos, e serem restaurados novamente para essa igreja, em nome de Jesus. Por isso, Deus, recebe a glória deste culto, leva-nos em paz, e que o Senhor, Pai, dê um almoço gostoso para cada filho aqui, para cada mãe, em nome de Jesus, Pai. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai, estejam com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço na sua mamãe aí, no seu irmão, em nome de Jesus.